pessoal, eu sou Samuel Kelles e esse é mais um tutorial roteiro de cinema, O Caminho dos Fortes. Agora nós chegamos na parte boa da questão do diálogo, na parte interessante. Começou a ficar bom. Dando continuidade à teoria do diálogo cinematográfico, vamos falar do diálogo digressivo. A sua definição geral diz que ele funciona como uma evasiva, uma fuga, um desvio. Ele rompe a continuidade do discurso com a mudança intencional. É como se fosse uma fuga da resposta convencional, um sim ou não, ou talvez, e você coloca ali uma resposta mais inteligente, digamos, no contexto dramático, falando em linguagem de cinema. Sabe aquela palavrinha que aparece sempre quando a gente vai procurar na internet, em qualquer lugar, sobre como fazer diálogos? Qual a palavra que mais aparece? Subtexto. Então, meus amigos, é no diálogo digressivo que vamos trabalhar arduamente, inteligentemente, o subtexto. Ele aparece aqui aos montões e eu posso dizer que o diálogo digressivo é um dos melhores diálogos, né? Ou o melhor tipo, digamos, o melhor tipo de diálogo que a gente pode trabalhar assim, que ele dá uma riqueza muito grande. Não que ele vá substituir os outros, porque a gente tem que trabalhar com todos eles, né? Progressivo, digressivo, regressivo, de retomada e tantos outros que serão falados. Mas o digressivo, ele é importantíssimo. Quando eu falo aqui que ele rompe a continuidade, na verdade, ele reorienta o sentido da fala. Ele focaliza um novo ponto do domínio da fala. Veremos aqui nos exemplos como ele funciona. E muito bem, por sinal. Como a gente vai fazer para guardar esse tipo de diálogo, o digressivo? A fala, o subtexto desse diálogo, ele revela diretamente o personagem ou revela o objeto de crítica do autor. Quem é o autor? Eu, você, que está estudando. Quando você escreve um roteiro, espertamente você coloca muita coisa que você pensa no seu íntimo, naquele roteiro, e você coloca isso na voz do seu personagem principal, do seu personagem secundário. Você coloca os seus pensamentos na cabeça dele e faz ele falar aquilo no seu roteiro, certo? Então, é nesse tipo de diálogo aqui que vai aparecer a sua voz, a voz do autor, e vai aparecer também a voz do personagem, porque o personagem, como ele tem as suas vivências próprias, tem o seu domínio ali dentro da trama, ele também tem a voz dele, certo? Você tem aquele contínuo, aquele arco dramático, ele tem que viver a história dele, então ele também tem a voz dele. Ele tem os seus cacoetes, as suas características que você já colocou lá desde o início, lá nos 3 P's. Quem ainda não viu falar dos 3 P's, veja nos vídeos anteriores na construção de personagem e vocês entenderão essa questão do pessoal, do privado, do particular. Ok? Como a gente vai fazer para guardar? Mais adiante eu vou mostrar essa diferença entre digressivo, progressivo e regressivo. Vamos primeiro aqui a um tipo de diálogo digressivo. William Rocha, ele é um juiz federal na trama e é um guru de cursinhos, de concurso. E ele está dando aqui uma palestra. Ele fala: é muito comum ver nos clubes, nos bairros, nas escolas, 3 tipos de pessoas: os famosos, os neutros, os mal afamados. Para ser famoso, basta uma boa qualidade, habilidade nos esportes, riqueza, beleza, inteligência. Meus amigos, vejam bem, ele está falando aqui do passado? Não. Regressivo, não. Está falando do futuro? Não. O que ele está falando aqui? Ponto de vista. Ponto de vista dele aqui na trama. Correto? Ele está julgando aqui conceitos.
o modo dele de ver o mundo, conhecimento de mundo. Começaram a pegar o fio da meada. Esse é o diálogo digressivo. Um dos exemplos. Vamos ao outro. Ele continua: pois bem, as classes não são fechadas. As pessoas se movimentam entre os polos. Os famosos andam juntos por questão de elitização. Os pobres se juntam por falta de opção. E os neutros? Aí, na trama ali, lá, quem já leu o roteiro viu a sequência do diálogo. Vejam bem, o que é isso aqui? Opinião, vivência. Uma orientação argumentativa que diz respeito ao modo de vida dele, a vivência, o que ele já viu, o que ele já estudou, o que ele já sofreu na vida particular dele ali, no ânimo particular dele. E, consequentemente, poderia também mostrar que essa é a opinião do autor que está escrevendo o roteiro. Nesse caso, não é totalmente a minha opinião, isso aqui é a opinião do personagem aqui, William Rocha, certo? Mas, de qualquer forma, para a gente escrever, a gente pesquisa, a gente vai a internet, a várias outras fontes de pesquisa, jornais e revistas, a rádio, a amigos, a entrevistas, e vamos formando aquele escopo argumentativo, opinativo. Outro exemplo, Renata, ela fala: para um menino do interior até que você está indo bem. A Renata falando para a Marina, mas aqui qual que é a parte que a gente quer aqui? Por isso eu coloquei as duas. A Marina fala assim: bobagem, porque ela desconversa, ela foge, ela desvia o assunto. Vejam aqui, aqui nem sempre está falando questão de um ponto de vista, tá, gente? É questão assim de um conceito, de uma opinião, mas pode também mostrar uma simples digressão verbal ali. Marina desconversou, simplesmente bobagem. Isso vai ficar mais firme na memória nossa, de vocês, quando a gente terminar de mostrar todos os tipos e fazer comparações entre eles. Porque se formos olhar tipos de digressão, Dascal, Catriel, eles falam em tipos de digressões orais ou escritas, e essa digressão aqui simples, né, que a Marina fala assim, bobagem, é uma digressão daquelas das mais simples, que ela está fugindo do assunto, correto? Mas para a gente firmar esse conceito de digressão, o diálogo inteligente, nós vamos focalizar um conceito que eu vou tentar mostrar aqui agora, ó, que é o que? Ponto de vista, opinião do personagem. Para localizarmos facilmente o diálogo digressivo, ou melhor ainda, desenvolvermos um diálogo digressivo, vamos lembrar sempre do ponto de vista. Tudo bem? Vai ser tranquilo de localizar e de desenvolver. Na hora da feitura daquele diálogo, a gente conseguir, o que eu vou usar agora? Um digressivo, um regressivo? Não, vou usar aqui um digressivo, correto? Vou colocar o ponto de vista aqui do personagem, ou o meu, como autor. Percebem? Então vamos lembrar de ponto de vista. Como já disse, revela o subtexto, ideias, conceitos, idiosincrasias, quer dizer, modo de ver do personagem, modo de pensar, conhecimento de mundo dele. Tudo bem? Apesar do que eu disse que lá no início, que ele rompe a estrutura, na verdade, essa ruptura aqui, ela não estraga a coerência do texto. Na verdade, é uma quebra assim, quebra um ponto aqui e já introduz uma nova ideia, uma reorientação de sentido. Tudo bem? Tem mais um exemplo aqui, mas eu lembrei aqui de um caso para vocês para vocês focalizarem, firmarem mais esse conceito na mente. Uma dinâmica de grupo que eu fiz há muito tempo, era sobre uma casinha, não sei, na montanha, na floresta, alguma coisa assim, e essa casa deveria ser avaliada por diversos tipos de pessoas diferentes. Tudo bem? E o que aconteceu? Várias pessoas na sala, o professor, o orientador, distribuiu vários papéis com características diferentes. Eu sentava do lado do meu colega, mas eu não sabia qual era o papel dele, ele não sabia qual era o meu, ninguém sabia o de ninguém. Só
qual que era a atividade? Nós deveríamos narrar, escrever, visualizar a nossa observação daquela casinha ali com árvores, muro baixo, aquela coisa toda, janelas e tal, aquela coisa, frente, sol nasce não sei da onde, aquela coisa toda. Simplesmente colocar lá que nós achamos aquela casinha. Mas qual que era o segredo da coisa? Por exemplo, eu peguei um papel lá de médico. Tudo bem, você vai ver essa casinha como médico. O colega do meu lado, eu não sabia quem era, pegou um papel do ladrão. Poxa, você vai analisar essa casa como um ladrão. A outra colega pegou um papel como engenheira, por aí vai. O outro pegou o papel como mecânico. O outro colega pegou um papel como um comerciante. O outro como um ambientalista, um geógrafo, um professor de história. Quando nós entregamos os resultados, o que aconteceu? Cada um, pasmem, viu a casa de um modo diferente. Claro e evidente. Aqui chamamos isso ponto de vista. O ladrão, malandramente, ele viu a casa da melhor forma que favorecesse ele. Muro baixo, não tinha caco de vidro, o portão estava com o trinco estourado, porque a definição da casa era uma só para todas. Lá as características da casa, a casa cimital, pintada de amarelo, no alto da montanha, todo mundo via isso no quadro. Só que eu deveria observar aquilo que me interessasse. Eu, como médico, olhei acesso de saúde, quantas casas tinham mais próximas ali em caso de um acidente, aquela coisa toda, se a água do córrego era potável. Percebe? O ladrão viu de outra forma. Como é que eu vou fazer para entrar naquela casa? O engenheiro viu de outra forma. O ambientalista viu de outra forma. Ela tem um lote bonito, um quintal grande com árvores frondosas. Percebe? Ponto de vista. Isso não quer dizer só com profissões, não. A gente colocou profissões na dinâmica para facilitar o entendimento. Isso é com relação a modo de ver das pessoas. Uma outra dinâmica que muito boa é aquela que o barco vai afundar e tem lá no barco uma velha, um homossexual, um ladrão que está preso, que está sendo conduzido para a cadeia, e criança e tal, um dono de padaria, aquela coisa toda. Vai afundar e você só pode salvar 6 pessoas, uma pessoa, não sei, não me lembro muito bem da dinâmica não, mas ela é bem conhecida. Aí você teria que colocar a ordem de preferência de salvamento. Meus amigos, o que sai aí? Sai muita coisa. Tinha um padre também. Então cada um, de acordo com a sua religiosidade, de acordo com a sua sociabilidade, de acordo com a sua filosofia, de acordo com a sua vivência, cada um salvava primeiro aquele que lhe interessava. A criança por causa disso. Não, ladrão por causa disso. Tá? Porque a gente vai precisar. O mundo eram os últimos sobreviventes, iam ter que formar uma vida em outro lugar. O padre por causa disso. Cada um salvou numa ordem de preferência diferente. O que é isso? Ponto de vista. Onde é que vai aparecer o ponto de vista? No diálogo digressivo. Viu como ele é importante? A opinião do personagem ou do autor vai aparecer no diálogo digressivo. Veremos exemplos e vocês concordarão. Mais exemplos aqui para finalizar. Tom, mais uma vez, bem devagar. Você trabalha por Costa? Aqui, na verdade, essa aqui é só a pergunta, né? Eu já tinha perguntado antes, aqui ele está até reafirmando a pergunta, o diálogo que eu quero mostrar aqui, ó. O que o Jeremias falou? Vocês são da polícia? Ele não respondeu se ele trabalhava por Costa. Ele perguntou, vocês são da polícia? Quer dizer, esse aqui é um tipo de digressão simples, igual aquela que a Marina falou, bobagem. Ela simplesmente fugiu do assunto, mas sem exatamente mostrar aqui opinião, ponto de vista dele e tal. Ele está em apuros, ele está dentro do carro, está sendo levado, ele não conhece o pessoal que está levando ele, se vai matar ou não. Então ele falou assim, vocês são da polícia? Ele fugiu da linha lógica, ele deveria responder uma pergunta da forma como ela foi perguntada, né? Essa digressão aqui, vocês vão trabalhar naturalmente, ela não tem tanta dificuldade. Quando formos comparar os tipos, os elementos, vocês verão que é muito fácil. Outro diálogo. Aqui eu tive que colocar também a primeira parte para vocês entenderem a sequência do contexto.
É isso aí, parceiro. Acabasse no morro, quer dizer, o policial perguntou para Alexandre, no meio daquele tiroteio e tal, ele falou assim, poxa, não é como encarar um júri. A resposta, qual que era a vivência de Alexandre? Um estudante de direito. Então, o que era tão difícil para ele, como um advogado, o que era, assim, realmente estressante? Seria estar encarando ali um tiroteio no morro, que o policial realmente era estressante, mas ele tinha capacidade ali, já estava treinado, ou pro Alexandre encarar um júri diverso, ali aquelas pessoas olhando para ele. Entendem? Isso é vivência, quer dizer, ele não respondeu assim, sim, é a primeira vez no morro, eu tô morrendo de medo, não sei o que, não, tá tranquilo. Ele falou assim, poxa, como encarar um júri? É uma digressão inteligente, vai mostrando, vai revelando o personagem. É isso que deve ficar bem claro, tudo bem? Creio que, assim, eu fui claro nesses apontamentos. Nós vamos retornar a esses diálogos, ou até outros, para não ficar muito cansativo, e de filmes também, já estou selecionando, logo após que terminarmos essas disciplinas de diálogo, tá? E colocamos ali aqueles pontos ainda que ainda não expliquei, com exemplos das assertivas e dos radicais, vocês entenderão muito bem. Mas era isso que eu queria mostrar. Tem esse outro exemplo aqui, mas creio que vocês já entenderam, né? Quando Marina fala sua opinião, ponto de vista, né? O Marco Ricone fala, veja que você tem bom gosto. Ela fala, faça o possível. Isso é algo mais que estatística e economia. Quer dizer, ela mostra ali o ponto de vista dela, o modo de vida. Marco Ricone retoma lá algo como talento, utilidade, essas coisas podem andar juntas. Ela fala, nunca acreditei em certas teorias. Quer dizer, o que ela está falando aqui? Opinião. Aquela teoria da pirâmide, né, das necessidades humanas, aquela joga ali um conhecimento que ela tinha, que era estudiosa, tudo isso. Estão percebendo? Joga aqui a opinião, o ponto de vista do personagem, tudo bem? Falou em diálogo digressivo, ponto de vista, opinião, desvio, ponto de vista, opinião, desvio. Falou em regressivo, fatos passados, acontecimentos. Falou em progressivo, fatos futuros, diálogo que se refere a fatos futuros. Vou fazer, vai acontecer, expectativa de ação futura, correto? Outro exemplo aqui, acho que não precisa explicar também, que é a opinião de Marco Ricone a respeito de Marina, que ela acredita naquilo que ela quer. A Marina fala porque ela era assim tão resoluta, né? Todas as manhãs eu acordo e vejo que estou respirando, aquela coisa, né? Quer dizer, ela era um pouco de poeta também, né? Filosófica e um tanto poética. Aí, aqui um voice-over, exemplo de diálogo digressivo. Jeremias está falando que é quase irracional o quanto de suor e sangue é derramado pelo preço de uma vida confortável. Só para vocês notarem a diferença. Aqui é um voice-over, não é? Ele distanciou, só fala da história para falar da história. Mas ele está falando aqui algum fato que aconteceu? Não. O que ele está emitindo aqui? Opinião. Então, por isso que é bom vocês lembrarem. Fato passado, regressivo. Fato futuro, progressivo. Opinião, digressivo. É simples. Não se ater aqui a títulos, né, de voice-over, off-screen, aquela coisa toda. Se ater aos conceitos, firmar os conceitos. Fatos passados, fatos futuros, opinião. Que, na verdade, o ponto de vista, o diálogo digressivo, abriga opinião, ponto de vista, desvio. Tudo bem? Então era isso. Ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.